pessoas como ela que abrem o mundo para alguém, porque não são muitos os que são como ela. Eu comecei na dança aos 8, fiz dança clássica, gostava muito mais do que do colégio. Quando eu vim para São Paulo aos 11 anos, eu parei a dança e aos 15, meu namorado, que depois se tornou meu primeiro marido, eu falei que gostava de dançar, então ele falou que ia me pagar um curso de dança. E ele tinha, assim, alguns contatos, então conseguiu o contato de uma extraordinária professora, Maria Duchnes. E eu passei por uma pequena entrevista com ela, já gostei muito, e ela já me deu alguns dados e tal. E dali pra frente um portal se abriu. A Duchnes abriu um portal na minha vida, onde começou a entrar o inconsciente. A dança que eu fazia com ela partia de dentro, partia do improviso. E o improviso, que é uma coisa que até hoje me fascina mais que tudo, leva para o inconsciente, você entra em contato direto com o inconsciente. Com o Laban, eu entrei num universo onde não havia a diferenciação dos sexos, de gêneros. Então isso foi apagando na minha cabeça. Existiam as pessoas ligadas ao movimento forte, ou ao nível baixo, ou ao ritmo, mas nunca homem e mulher. Ela não se referia a isso. Então isso foi sumindo. E uma liberdade impressionante foi vindo em função disso. E de outras coisas como criar o próprio movimento, criar a própria coreografia e depois se apresentar em palco. A gente chegava meia hora antes, sem ela nunca ter comentado sobre disciplina. Era uma coisa que ela dispensava, comentários ou qualquer relacionamento. Nós chegávamos meia hora antes, nós conversávamos, fazíamos bagunça, o que tinha que conversar, punhamos a roupa. Eu me lembro disso, íamos para a sala de aula, que era uma salinha pequena, e sentávamos para esperá-la. Nós tínhamos uma postura quase de devoção, sendo que ela era uma pessoa muito... nada ritualista, nem nada. Ela era uma pessoa bem displicente, bem natural. Mas ela, não sei explicar por que, nós tínhamos uma relação de muita... Ela não tinha nenhum problema de disciplina, mas a palavra disciplina não existia. O que existia era assim, uma forma de trabalhar, que ela elogiava aquele que estava fazendo certo, as pessoas voltavam-se para aquilo, e depois ela alertava que aquilo era certo para ela, mas que tinha uma coisa certa ali, que a gente buscasse da nossa maneira. Então nós tínhamos uma referência de certo. Se o rápido era o mais rápido, então aquele rápido estava ótimo. Mas podia pular para uma outra coisa, e a gente buscava os elogios, porque não havia uma crítica. Então a gente entrava mesmo num ambiente muito, muito criativo. Como professora, ela criava o ambiente perfeito para você ir fundo, entendeu? A música não tinha passos, tinha temas. Os temas eram desenvolvidos livremente. A primeira dança que eu fiz, que foi no MASP, eu lembro que nós tínhamos algumas cenas prontas, o material cênico era muito importante, feitos por alguns artistas plásticos. Então tinha uns plásticos que fechavam-se, o cenário era muito importante, não tinha passos, nada assim muito exato. E eu só me lembro que eu entrei eu estava muito recente na Duchnes, eu era uma das mais novas e mais inexperientes alunas, quando eu entrei nesse primeiro espetáculo, que já tinha sido apresentado anteriormente. Eu era a mais instável ali. E que eu entrei assim, totalmente em transe novamente. Eu nem sei o que eu fiz e o que eu não fiz. Pelas fotos eu vi que foi tudo preciso. Mas eu fui como uma autônoma seguindo uma delas. Um pouco uma, um pouco outra. Não me lembro de nenhuma das referências, mas ela sempre trabalhou com referências muito claras. Se você não está perturbada, as referências eram muito claras. Referências de entrada, referências de passagens, referências musicais, referências no espaço, referências de formação de duplas ou de trios, o que quer que seja. Nós tínhamos tudo isso na cabeça e o resto era espontâneo.
Ela trazia aquele compromisso com o Laban, que era um compromisso, embora ela não usasse esse tipo de palavra, mas era uma coisa devocional, do meu ponto de vista. Do ponto de vista da Dushnis, ela jamais trouxe algum termo que pudesse lembrar nem de longe religião. Nem religião budista, nem religião taoísta, nenhum tipo, nem de meditação, nem de... Olha, para ela chegar em yoga também não era uma grande coisa, nem Tai Chi Chuan. Era Laban e o que tivesse ao redor do Laban. Então, por isso chamava uma devoção. Eu ia na casa dela, almoçava lá. E não conhecia o marido. O marido tinha os seus próprios alunos, tinha alguns que cruzavam, que eram alunos dela e do marido. Mas eu, por exemplo, não tinha nada com o marido. Só que eles tinham esse jeito de ser, de trazer as alunas para almoçar, para conversar, O fato dela delegar para uma aluna de 20 anos, com 2 anos de dança, uma importância, entende? De dizer... depois da Dushnis, eu achava que eu podia ganhar uma Bienal, e ganhei, fiz um trabalho. Então, ela chegava em você, dava esse negócio de autoestima, ela era top, entendeu? Você se sentia muito protegida, muito... valorizada por ela. E ela trazia à tona os seus principais valores. Ela trazia a musicalidade, trazia a criatividade, entendeu? E ela juntava uma aluna com outra. De repente, a Ana Lívia estava fazendo uma dança por computador em 73, então eu já entrava. Era um oásis de cultura, né? Trazia os vídeos que ela fazia das danças, trazia Mary Wigman, Então, era um núcleo extremamente diferenciado de qualquer escola que eu já fui. Porque ela estava sempre conectada com o que estava acontecendo no mundo, porque ela fazia as viagens, não existia internet, mas ela toda vez estava viajando pelo mundo. E o Herbert também era uma fonte para ela, um professor de História da Arte. Atualizado, interativo, essa coisa da interatividade com os alunos, nunca vi melhor nem hoje, porque ela trazia para a cena, né? Ela trazia, você pode, você consegue, tenho certeza e confio em você. Então isso, aquela vontade de brilhar e de agradá-la levava a gente a delírios, né? Porque a Dushnis era deficiente física, ela se apoiava, ela não andava com facilidade, né? E eu, em 81, sofri um acidente de automóvel, rolei montanha abaixo, quebrei coluna, fui operada, fiquei quase tetraplégica e fiquei com um problema de pé caído definitivo, né? E nessa época eu fiquei em dúvida, quer dizer, eu não fiquei em dúvida, mas as pessoas em volta me sugeriam por que eu não passava para uma outra arte. E a Dushnis veio na minha casa esse dia, sabe, me dizer: Solange, você pode continuar com a dança, sabe, você sabe que eu tenho essa deficiência física e, no entanto, eu não parei com a dança. Então, pode ver em mim um exemplo. Porque uma deficiente física, a ousar ser dançarina em palco, como eu faço, somente tendo a Dushnis como referência e depois o Kazuo Ono. Nós fizemos, a Ana Lívia, Sibeli, esse grupo, criamos o Centro Laban de Dança e a Maria Dushnis como a principal, vamos chamar assim, honorária, né? Com o apoio dela, aplausos e total apoio. Isso foi indo mais ou menos, paralelamente, mas assim, eu não sei em que momento o centro desmoronou. Isso eu não sei. Eu sei que quando a Dushnis faltou, a gente não encontrou uma outra pessoa para unir essas pessoas em torno da dança, em torno de um tipo de dança, como ela fazia com os grupos dela, né? Nem como presidente de Centro Laban, nem como nada. A Sibeli foi presidente, não teve solução. Então, eu acho que eu fiquei uns 10 anos tentando, através desse Centro Laban, talvez com a autoridade do Centro Laban, né? Tentando juntá-las novamente em torno do Centro Laban, mas não rolou.
E aí cada uma seguiu o seu caminho, eu percebo. A Daraína foi para Goiás, eu fiquei por aqui, a Maria Momenson fez o seu centro, a outra fez a Cibélia seu, cada um fez o seu trabalho individualmente. E então a minha, eu praticamente não tive mais um convívio. O convívio principal que eu tive foi justamente essa dança coral em homenagem a Dúshnes, com a morte da Dúshnes. E aí sim, todas prontamente estavam disponíveis. O que me confirma que as labanistas se juntavam em torno da Dúshnes. Não sendo em torno da Dúshnes, cada um segue o seu caminho. Eu me espelhei nela, eu procuro ser também uma abertura, porque as pessoas chegam tão fechadas da escola, entende? A escola é tão empobrecedora. Ela abre caminhos, é o que temos, mas quando você tem alguém que é não sei o que, uma pessoa especial, é um encontro inesquecível. Você tem um ou dois, eu tive dois nesse nível, nesse patamar, que eu não comparo nem mesmo a outros patamares importantes, como a família, a amizade. Isso eu considero extremamente importante. Mas, no entanto, eu coloco Dúshnes, no caso, e esse Prem-Rawat, que não é no momento a pessoa, mas a Dúshnes é no momento, como alguém que é uma sábia, é uma imortal, é o que todo mundo fala dela, entende? Alguém que fez diferença, uma de grande diferença. Eu fico grata, né? Muito grata, sempre.